muito bom dia a todas as pessoas. Eu sou Emerson Dias, Head de Capital Humano da NEFAC, professor, consultor de carreira. Agradeço já, em nome da NEFAC, a participação de todos vocês aqui conosco nesta manhã. E, claro, não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores para este webinar. Tá? A C3M, ADC Conte, FECAP, FUCAP, IG, Inove-TI, Luz Publicidade, Magna, Multifaces, Omni 11, Petrobras e Governo Federal, Presum, Russell Bedford Brasil, Tech6 Group, Trevisan Escola de Negócios, Valor Econômico e IASO. Bom, para começar o nosso bate-papo sempre muito pontual aqui na NEFAC, né, e antes de apresentar o nosso convidado, eu queria contar para vocês rapidamente como é que surgiu a ideia deste webinar aqui. Eu, como professor, como pesquisador, né, recentemente lancei mais um livro, né, um livro sobre carreira, e a gente conversou sobre um pouco da temática desse livro no Congresso da NEFAC, que, aliás, já deixo aqui o convite para vocês, né? Quem ainda não é associado, conheça mais a NEFAC. A gente tem um congresso anual sempre recheado de temas inovadores, né? E nesse seminário a gente discutiu felicidade corporativa. E uma das temáticas que a gente trouxe e apresentou lá envolvia, né, questões aí de segurança psicológica, enfim. Então, esse evento também é uma continuidade daquilo que a gente começou a discutir no congresso deste ano. E eu estava num aniversário, né, o Maurício, que é sócio do nosso convidado aqui hoje na empresa Diversitera, falando sobre o que estava fazendo, enfim, e ele falou do tema, né? Ele falou, a gente está fazendo aqui umas medições de segurança psicológica, e isso já me acendeu, né, uma luz, opa, isso muito me interessa, e a gente começou a conversar um pouco sobre isso, e aí o Marcos me apresentou, né, o Maurício me apresentou o nosso convidado de hoje, que é o Marcos Quereques, e a gente começou a conversar sobre a organização deste webinar, que é um tema relevantíssimo, contemporâneo, né, extremamente importante na agenda e na pauta de qualquer organização. E é muito interessante, né, quando você fala de segurança psicológica, porque ele é, eu diria assim, talvez o mais essencial, né, que ele se estabelece nas boas relações que a gente forma com as pessoas. E nas conversas para organizar esse evento, né, a gente descobriu aqui uma série de afinidades, né, muito interessantes, né, o nosso convidado conhece, né, eu não o conhecia, mas o conheci por conta da organização desse evento, e a gente acabou percebendo que nós temos várias pessoas em comum aí na nossa convivência, né? Então, veja o quanto isso, né, o networking, as relações humanas, quanto isso é importante. Ele vai falar sobre isso também aqui, mas como é que a gente vê isso na prática acontecer. E a NEFAC é isso, né? A NEFAC é um espaço de encontro, de network, de desenvolvimento profissional, através das relações, que a gente vem conquistando aí aos mais de 50 anos de idade da associação, que já deixo aqui o convite para vocês, ao final vou falar um pouco mais sobre ela, mas já deixo aqui o convite para vocês se associarem e participarem, porque como vocês viram aqui no vídeo de abertura, a gente talvez a única associação no Brasil que tenha estrutura para atender as mais diversas necessidades das organizações, né? Porque a gente, apesar de ser uma organização majoritariamente de pessoas de finanças, administração e contabilidade, a gente consegue ter diretorias específicas, né, na área de tecnologia, na área de capital humano, enfim, na área de governança, ESG, tudo isso que são temas aí relevantes para qualquer organização. Então, a gente consegue, através da agregação de pessoas, criar um ambiente seguro, né, prazeroso para as relações frutificarem e gerarem conteúdo, que é o que a gente mais sabe fazer. Muito bem. Apresentando o nosso convidado de hoje, o Marcos Quereques, ele é cofundador da Diversitera, junto com o Maurício Nishima, que é grande amigo. Inclusive, né, fiquei sabendo nesse encontro com o Maurício foi meu colega de mestrado, e a gente conviveu por alguns anos no mestrado e pós-mestrado, e somente nesse encontro que eu tive com o Maurício há poucos dias atrás, descobri que ele é filho do professor Edelson, que já é um associado da NEFAC. Olha como o mundo também muitas vezes nos surpreende. A gente nem não tinha associado isso, depois de conviver tanto tempo com o Maurício, eu descobri que ele é filho do Edelson, professor Edelson do INSPER, que é associado à NEFAC já há muitos anos, já participou com a gente aqui de vários eventos, né?
Muito bem. O Marcos Querequez, que é cofundador de Diversitera, ele tem mais de 20 anos de carreira, foi gestor de marketing, tecnologia e sustentabilidade em empresas como Dupont, Dow, Microsoft no Brasil e nos Estados Unidos. Tem MBA pela Easy Business School e pós-graduado pela Thunderbird nos Estados Unidos. Há 2 anos, juntamente com o Maurício, fundou a Diversitera, uma empresa que usa dados como ponto de partida para a jornada das empresas em diversidade e inclusão. Olha aí a tecnologia contribuindo com a diversidade e com a inclusão. Muito bem. Quereques, fique à vontade. O palco, apesar de virtual, é todo seu. E eu queria também deixar já avisado para vocês que vocês podem fazer pergunta via chat. A gente prefere que use o chat, porque é um grupo grande aqui. E como nem todo mundo tem o nome, né, na tela, quando você for fazer uma pergunta, coloca teu nome, né, e faça a sua pergunta no chat que a gente vai simultaneamente aqui responder. Ok? Permaneça com os microfones mutados, isso é importante, né, as câmeras desligadas também, até para a qualidade da nossa transmissão aqui, mas fique à vontade para colocar no chat as suas questões. Quereques, agora de verdade com você. Maravilha. Vocês conseguem me escutar bem? Estão me escutando? Tá Beleza. perfeito. Joia. Bom dia. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Emerson, Egídio, pessoal da Anifac. Prazer falar com vocês aqui para esse assunto que hoje está bastante em pauta, né? A gente escuta bastante, tem bastante material já saindo em relação à segurança psicológica. E é um tema que vem para ficar, né? Parte da evolução aí da jornada da, da gestão do capital humano dentro das empresas, né? Então, é um tema bem interessante. Acho que trouxe aqui um material para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Compartilhar com o som. Só um minuto. Aí, joia. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Tá dando para ver a tela? Tá sim. Pode Beleza, ir. maravilha. Joia. Para falar um pouco, então, um pouquinho sobre a Diversitera, né? Nós temos 2 anos de existência e o propósito que a gente nasceu é para tentar trazer diversidade e inclusão para as empresas, não só para as empresas, não só do ponto de vista de empregabilidade, que é onde a gente foca bastante hoje, mas pensando na inclusão de uma maneira geral, né? Da inclusão de uma maneira mais ampla, inclusão no consumo, inclusão na sociedade, mas o nosso ponto de partida é a inclusão no mercado de trabalho, né? Uma vez que a renda comece a permear entre todas as pessoas e aí o restante vem em consequência. E como parte desse trabalho de diversidade e inclusão que a gente faz, nosso ponto de partida, como o Emerson mencionou, são os dados, né? E dentro do conceito de diversidade e inclusão, do que a gente fala hoje, quem tem se falado muito hoje em ESG, principalmente, parte dos capítulos do ESG, né, do Szinho ali, versa sobre a questão de diversidade, né? Então, e aí métricas numéricas mesmo, de quantas pessoas diferentes você tem ali, por nível por nível hierárquico, por área, enfim, tem alguns capítulos específicos ali para a diversidade. Mas para que essa coisa da diversidade seja sustentável ao longo do tempo, para que as métricas de ESG, ali do S, essas métricas relacionadas à diversidade, se mantenham ali sempre sustentáveis ali ao longo do tempo, é importante a inclusão, né? Porque a diversidade é quantas pessoas diferentes eu tenho aqui dentro, né? O ponto de partida é todo mundo é diferente, claro, mas quantos grupos aqui eu tenho dentro da minha organização, quantas visões diferentes eu tenho da organização. A outra coisa é como que eu incluo essas pessoas. Aqui esse é o ponto mais importante, porque uma vez que as pessoas estão dentro da organização, o acolhimento é um fato primordial para que a coisa seja sustentável.
né, do ponto de vista de retenção dos talentos e isso, obviamente, também do ponto de vista de custo, né? Mas, para amarrar toda essa história, a gente traz o conceito de segurança psicológica como, acho que, a pedra fundamental da questão de inclusão, né? Porque vocês vão ver aqui ao longo da apresentação que segurança psicológica está muito conectado com esse tema, né? Muito conectado com a inclusão, né? Com o senso de pertencimento de cada um. Mas eu acho que é bom trazer um pouquinho o contexto de como que, ao longo do tempo, as organizações e a própria academia foi tratando gestão de pessoas, né? Como que a questão da gestão de pessoas foi evoluindo ao longo do tempo dentro da academia até chegar nesse conceito, né, do que a gente está falando hoje, né? Hoje deu-se um pouco mais de cara para essa história, né? Se nomeou como segurança psicológica, mas é um conceito que vem sendo dilapidado ao longo de muitos anos, né? Então, quando a gente pensa no comecinho lá da teoria de administração, né? Quando a gente pensa nos pais chamados pais da administração, né? O Taylor, o pai da administração científica, né? O foco da administração científica, quando a gente olha pensando tendo como centro, né, os recursos humanos ali, como essa disciplina tratava, ou como essa teoria tratava o ser humano que estava ali dentro da organização, atuando no dia a dia, era basicamente numa observação com foco em atividade, né? O foco era na operação, então era eu, a minha atenção voltada para o operário, né, mas não para o ser humano operário, né, mas para a máquina operária. Então, o conceito inicial da teoria de administração científica é muito relacionado à observação de métricas, correção, melhoria ali dos padrões de produção, mas sempre com foco, né, no maquinamento do ser humano, né? Então, o homem como parte da maquinaria industrial, né? Então, ali que começou a nascer. Essa teorização da administração, ela veio depois da Revolução Industrial, enfim, quando o homem se viu obrigado ali a tentar estruturar um pouco mais os processos que ele tinha construído ali, né, toda aquela evolução que teve ao longo da Revolução Industrial, toda aquela exponencialidade que teve ali de tecnologia e mudança no mundo que teve ao longo daqueles anos. Então, daí começou a teorização da administração. Depois de alguns anos, vem uma segunda teoria, né, a teoria do Henri Fayol, que Henri Fayol não era francês, ele era turco, né, descobri isso há não muito tempo atrás, que traz uma visão, eu não diria mais humana, mas ele começa a teorizar um pouquinho mais sobre a estruturação da empresa, aonde a, a, a coletividade, no sentido de a empresa como um sistema vivo, né, com vários órgãos internos ali, precisa ter conexão, né? E ele traz o conceito mais de comando e controle, né? Ou seja, de ter um líder, de ter disciplina, de ter um papel de autoridade bem definido, mas dentro dos princípios que Fayol traz, também tem uma questão, ele traz um ponto de equidade, né? Inclusive, ele especifica como equidade, mas não é muito a equidade que a gente coloca hoje, né? É uma equidade dentro daquela estrutura bem hierárquica de comando e controle mesmo. É uma equidade muito mais no sentido de amabilidade, justiça, né? Então, ele começa a se... é uma coisa muito mais a meritocracia que a gente conhece hoje. É aquela história de por merecimento, né? Mas traz essa coisa um pouco mais humana, mas ainda não tão humana para dentro da administração, né? Da teoria da administração. Então, essa é a teoria clássica da administração, tá? E aí, eu acho que, na minha opinião, acho que o primeiro salto que a gente tem de enxergar, de olhar um pouco mais para os recursos humanos de uma maneira um pouco mais humana, né, traz um pouco mais a humanização dos recursos, é o trabalho do Elton Maia.
Psiquiatra. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu não estou enxergando vocês, tá? Então, Pode ficar à vontade, Marcos. Eu coordeno o chat aqui, pode ficar. beleza, maravilha. É, o Elton Maio foi um médico australiano, é, sociólogo e pesquisador de organizações, de clima organizacional. E ele foi chamado numa empresa de Chicago para realizar um estudo sobre, era uma unidade de produção, né, de mulheres, formada por mulheres, e era para realizar um estudo sobre qual que era a influência que a iluminação tinha dentro do ambiente de trabalho. Então, trabalhando num ambiente mais escuro, num ambiente mais claro, tinha alguma diferença do output disso, né, da produtividade, do volume de trabalho, enfim, da produtividade do time em geral, né? E estando lá, ele conseguiu colocar outros dois experimentos, né, experimentos mais relacionados a fatores sociais que também poderiam impactar o trabalho das pessoas e a produtividade, né? Então, fatores sociais, né, fatores de saúde, fatores de, de, eh, de salário, de vida, enfim, uma série de questões relacionadas ali ao dia a dia da execução do trabalho, né? Então, quase que o bem-estar do funcionário refletir em algum tipo de output diferente, né? Então, foi a partir daí que começou-se, eu vejo essa como o primeiro resquício de segurança psicológica começando a nascer, né? Então, é aí que começa a trazer um pouco mais as ciências humanas e enxergar um pouco mais o ser humano, não como uma máquina, mas como um recurso importante, né? E aí a teoria de segurança psicológica, ela começa a ser mais dilapidada em 65 com o trabalho do Schein e do Bennis, né? Então, que eram dois pesquisadores que fizeram esse trabalho em conjunto em 65, mas depois, obviamente, cada um tinha a sua linha de pesquisa. O Schein muito focado em pesquisas relacionadas à cultura e desenvolvimento organizacional, o Bennis mais relacionado à liderança, né? Mas que nesse momento eles publicaram um livro sobre métodos para mudança organizacional, né? Então, que dinâmicas e que influências agiam, né, num processo de mudança, de change management dentro de uma organização, né? E aí foi a primeira menção à segurança psicológica, não exatamente com a palavra segurança psicológica, mas com alguma referência ali, né, que diz respeito mas era um processo que ajuda a reduzir a ansiedade das pessoas, né, em relação a sentir-se aceito, pertencente, relevante no ambiente. Então, esse é um aspecto bastante interessante já para tomar em consideração sobre a questão da segurança psicológica, né? O ser humano ele tem uma necessidade básica ali, né, inicial, que é sempre sentir-se aceito, né? Todo mundo, em algum momento, na socialização que a gente tem, seja na vida profissional, pessoal, a gente tem uma necessidade de sentir-se aceito, é parte da nossa socialização, né? E relevância, né? Eu preciso sentir que eu tenho impacto, eu preciso sentir que eu tenho valor para aquele ambiente que eu estou inserido, né? Isso também é um processo que começa com a gente desde quando a gente é bebê, né? Desde quando a gente, nas relações familiares, desde, né, o incentivo que a gente dá para os nossos filhos, né, a resposta que a gente recebe dos nossos filhos através desse incentivo, está muito ligado, né, à relevância, né, é muito parte do nosso processo de construção de autoestima, né? Deixa eu passar aqui. E eles trazem a segurança psicológica também, esse processo que eles estavam descrevendo, também como um processo importante para o change management, para a mudança de cultura
como o primeiro passo, uma peça importante ali dos primeiros estágios para a mudança de cultura. E eles fazem uma aterrissagem, né, na teoria do living, né, que é para você fazer uma mudança em alguma coisa, você primeiro precisa descongelar essa coisa, né, descongelar esse processo, ou o que você está querendo mudar, né, enquanto ele está descongelado, você efetua as mudanças e depois você congela novamente com aquelas mudanças. Essa é a teoria de mudança do Lewin. E eles colocam segurança psicológica justamente como o descongelante, né? Por quê? Porque começa com confiança, né? E a segurança psicológica promove esse bem-estar entre as pessoas, essa sensação de confiança entre as pessoas, que ajuda no processo de confiança para a mudança que vem. Porque para qualquer mudança que a gente passa, né, individualmente ou em grupo, a gente, nessas incertezas, isso gera insegurança, isso gera medo, né? Então, ele coloca a segurança psicológica dentro do contexto corporativo como esse passo de descongelar, né, de preparar para fazer o processo de mudança. Então, o ambiente seguro, ele é muito mais maleável, vamos dizer assim, né? E aí, em 82, esse senhor aqui, o Deming, né, ele é considerado um dos papas da qualidade. Muita gente acredita ele o processo de PDCA, né, o processo de melhoria contínua, como sendo dele, mas acho que não é dele. Mas ele é um estudioso profundo aí com relação à qualidade. E ele traz essa definição bem interessante sobre segurança, né? E aqui ele não tinha também nomeado ainda segurança psicológica, mas ele coloca como um aspecto importante para as empresas serem bem-sucedidas, que é, para você ser bem-sucedido, é, a gente precisa ter produtividade, né? A gente precisa ter as pessoas trabalhando, né? Para as pessoas trabalharem bem, a gente precisa expulsar o medo, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante, é uma definição bem interessante. Expulsar o medo do ambiente, de que maneira que a gente consegue expulsar o medo do ambiente, né? E aos poucos também, nos anos 80, 90, muita coisa começou a ser importada aqui para o nosso contexto de Ocidente, né? Então, dentro do processo, do processo produtivo da Toyota, né, tem um processo que eles chamam de Andan Cord, né, o cordão de Andon. Andon é uma lanterna japonesa que as pessoas iam aquela lanterna japonesa, e o conceito de Andon é de você verificar, é você checar um potencial erro, um potencial defeito em alguma coisa. Então, o Andan Cord basicamente era um processo que era colocado na linha de produção, e a cada erro, ou qualquer erro que ocorresse ao longo da linha de produção, o funcionário puxava essa corda e parava toda a linha de produção. E isso fazia com que o erro fosse prevenido, né, ou ele fosse analisado ali no momento da ocorrência do erro, né, e de alguma forma ele fosse documentado e especificado para correção, para que não acontecesse mais. Mas um aspecto importante, e aí está muito conectado com segurança psicológica, e por isso que tem o contexto aqui, é que o processo de reconhecimento do erro, né, imagina um funcionário numa empresa oriental, admitir um erro, para a nossa cultura é bastante difícil admitir um erro, mas nesse caso, a cada puxada de corda ali, o gestor chegava para o funcionário e falava: muito obrigado por você ter evitado um erro, né, e vamos ver o que está acontecendo, né? Então, isso criou uma cultura de erro zero dentro da Toyota. É por isso que esse conceito do Andon Cord acabou se tornando bem amplo em linhas de produção. Então, esse processo de reconhecimento ou de colegiado para a solução de erros é um processo muito relacionado com a segurança psicológica. Então, a segurança psicológica ela está muito relacionada também ao
quanto que o ambiente tolera do erro e como o ambiente trata o erro quando ele acontece, né? E aí tem um outro conceito que eu acho interessante também, que é a capacidade do William Kahn, que é outro pesquisador também, anos 90, até hoje professor, que é a capacidade que alguém tem de se expressar, né, de alguma forma, física, cognitivamente, emocionalmente, sem nenhum problema, sem nenhum medo de consequências. E aí, quando a gente fala de consequência, todos nós temos medos, né? Medos não só relacionados a medos explícitos, né, de violência e tudo mais, mas violência, medo com relação ao que aquilo pode afetar a nossa imagem, né? A gente tem um senso de preservação, né? E isso faz com que em ambientes não seguros, a gente se sinta mais retraído em assumir esses erros, né? A gente se sinta mais tolhido em assumir esses erros, né? Então, eu acho que essa definição ela é bem explícita. Então, eu consigo me levar 100%, né? É, é, my, me levar full para o trabalho, né? Então, é um conceito que ele vai aos poucos se evoluindo, ele vai aos poucos sendo talhado ali pela disciplina de administração de empresas, né? Então, nesse período aqui, anos 90, a questão dos recursos humanos já começa a ser olhada de uma forma diferente, já começa a ser um pouco mais avaliada e olhada um pouco mais para o lado humano, um pouco mais para o lado também individual, né? E aí, em 99, a doutora Amy Edmondson, que eu acho que é o principal ícone, talvez, hoje de segurança psicológica, acho que é uma das figuras mais conhecidas, ela vem com o livro Organização Sem Medo, Fearless Organization, e ela parte de um estudo, ela é uma professora de Harvard, e ela parte de um estudo onde ela visitou vários, depois vou passar um vídeo para vocês, mas basicamente ela visitou vários ambientes, buscando estudar o erro, né? Estudar o erro, como o ambiente tratava o erro e a ocorrência de erros, né? Como que essa cadeia estava interligada. E ela percebeu que nos ambientes onde o erro era é, punido, né, individualmente, ou a pessoa que errou era punida, onde tinha uma não tolerância ao erro, a ocorrência de erros era menor, né? E ela, no outro ambiente, onde tinha algum tipo de incentivo, né, de abertura ali para o erro e tudo mais, a ocorrência de erros era maior. E ela achou estranho no primeiro momento. E ela foi se aprofundar um pouco mais nos números, né, e começou a entrevistar mais pessoas e buscar mais dados. E ela percebeu e ela descobriu que, na verdade, nos ambientes onde o erro era tolhido, né, ou era punido de alguma forma, as pessoas não reportaram todos os erros que aconteceram. Então, depois do final das contas, ela chegou à conclusão que os erros eram muito maiores nos ambientes onde tinha essa pouca tolerância ao erro, né? E é importante a gente sempre pensar que quando a gente fala de erro aqui, a gente tem que levar muito em consideração o contexto que a gente está. Quando a gente fala aqui de segurança psicológica, eu ainda vou falar um pouquinho mais para vocês, mas a gente não está falando de complacência, a gente não está falando de ignorar o erro, né, né, não, tem situações onde o erro não pode ser tolerado realmente. Mas de que forma que a gente consegue prevenir esse erro, né? Esse erro ele pode ser prevenido através de processos bem robustos, através de análises bem feitas, um processo de diagnóstico ali para tentar prevenir futuros erros, né? Então não está ligado à complacência, tá? E aí a definição que talvez acho que a mais moderna, né, hoje de segurança psicológica, é um senso muito mais de equipe. Então é uma equipe com segurança psicológica.
de que a equipe não vai envergonhar, rejeitar ou questionar, né, a outra pessoa, né, enfim, tolir a outra pessoa de se expressar, né, no ambiente de trabalho, né? Então, é um clima onde todo mundo se sente seguro para contribuir, todo mundo se sente seguro para participar. E quando a gente fala de segurança psicológica, ela tem algumas dimensões interessantes. Deixa eu passar aqui o vídeo. A nurse on the night shift in a busy urban hospital notices that the dosage for a particular patient seems a bit high. Fleetingly, she considers calling the doctor at home to check the order. Just as fleetingly, she recalls his disparaging comments about her abilities last time she called him at home. All but certain the dose is in fact fine. The patient is, after all, on an experimental protocol which justifies the high dose. She heads for the cart, gets the med, and goes toward the patient's bed. Quite far from the urban hospital, a young pilot in a military training flight notices that his senior officer might have made a crucial misjudgment. He lets the moment go by. Far from both of those stories, a senior executive who has recently been hired by a very successful consumer products company to join the top management team has grave reservations about a planned takeover. New to the team, feeling like an outsider, everyone else is so enthusiastic about the plan, he doesn't say anything. These are 3 episodes of workplace silence when voice was necessary. Voice would have been helpful. Now, you may think, if I were in their shoes, I wouldn't do that. Or you may be aware, as I am, of just how often this happens in the modern workplace. So, I've been fascinated by this problem for a long time. Why does this happen? It's quite simple, actually. It turns out that no one wakes up in the morning and jumps out of bed because they can't wait to get to work today to look ignorant, incompetent, intrusive, or negative, right? No, on average, we'd prefer to look smart and helpful and, positive and helpful. So the good news about all this is that it's very easy to manage, right? Don't want to look ignorant? Don't ask questions. Don't want to look incompetent? Don't admit weakness or mistake. Don't want to look intrusive? Don't offer ideas. And if you don't want to look negative, by all means, don't criticize the status quo. Okay. Now, this strategy, the good news about this very successful strategy is that it works for self-protection. The psychologists call this impression management. And there's a great deal of evidence that we're quite good at it. We learn how to do this sometime in grade school. By the time we're working adults, it's all but second nature. Have you ever had a question and you look around and you don't ask it? No one else seems to be asking. Maybe you're supposed to know. You think, I'll figure it out later, right? So why does this matter? It matters because every one of these moments, every time we withhold, we rob ourselves and our colleagues of small moments of learning. And we don't innovate. We don't come up with new ideas. We don't. We are so busy, unconsciously for the most part, managing impressions that we don't contribute to creating a better organization. The nurses don't call. The pilot doesn't speak up. The executive doesn't say anything. So the good news is that not every workplace is, in fact, this way. There are some workplaces where people absolutely wake up in the morning, if not eager, at least willing and ready to take the interpersonal risks of learning. I call these special workplaces ones that have psychological safety. Now, I'll define psychological safety as a belief that it's absolutely okay, in fact, it's expected, to speak up with concerns, with questions, with ideas, with mistakes. And I got into this. I got interested in this actually quite by accident. Let me tell you how it happened. I joined a team
of mostly physicians and nurses, and the job of that team was to find out, to assess, they hoped conclusively, what the actual rate of medication errors was in, let's say, some modern tertiary care hospitals. So their job was to set out to collect data on drug errors, human-related drug errors. My little part was very simple. I was going to ask the question and answer the question of, do better teams, better hospital patient care teams, make fewer mistakes? I used a standard team survey measure to assess the team effectiveness, and trained nurse investigators visited a number of units in 2 hospitals every couple of days for 6 months. These were the data that they came up with. Now, these are adverse drug events, errors, just call them medication errors, that were deemed to be based on human error, expressed in terms of errors per 1,000 patient days. Now, here's where the story gets a little weird. I got the data, I waited patiently, I got the data on the teams, I got the data on the errors, and I ran my analyses. And what did I find? The results were exactly the opposite of what I had expected. It appeared that better teams were making more mistakes, not fewer. Now, from the point of view of a young researcher wanting to publish a paper, this was a real problem. Never mind the other problems, right? And so this was a problem. No, this was a puzzle. So I sat down to think, why else might? I thought about the need for coordination between physicians and nurses. I thought about the need for teamwork on the fly, for speaking up, for double checking. And I thought maybe, in a kind of blinding flash of the obvious, I thought maybe the better teams aren't making more mistakes. Maybe they're more willing to discuss them. What if the better teams have a climate of openness that allows them to report and even get to the bottom of these things? Now, having that insight was a far cry from proving it. So what did I do? I sent out a young research assistant to study these units very carefully. He had to have no preconceptions. He didn't know the error rates. He didn't know how they scored on the team survey. He didn't even know my hypothesis. And I said, what do you learn? And you know what he found? He found that these units, these 8 units, were wildly different in terms of whether they were willing and able and did, in fact, talk about errors. Some of them were actually actively talking about them all the time and in the process of trying together to work together to find new ways of reducing them. I called this, much later, I called this psychological safety. Now, you might want to know, what was the sorting rule in this chart? It looked at first like I was trying to get it from highest error rate to lowest, and I just am not very good at math and got mixed up in the middle. No. These are sorted by the research assistant's ratings of the openness of the climate. As you can see, the correlation is very high indeed. Okay, so how do you build it? What do you do? If you're a leader and you say, wow, I want to have psychological safety in my workplace, let me just suggest 3 simple things you can do so that that nurse does make the call. The pilot does speak up. The executive even reveals his concern about the takeover. First, frame the work as a learning problem, not an execution problem. Recognize, make explicit that there is enormous uncertainty ahead and enormous interdependence. Given those 2 things, we've never been here before. We can't know what will happen. We've got to have everybody's brains and voices in the game. That creates the rationale for speaking up. Second, acknowledge your own fallibility, right? You know you're fallible. Say simple things like, I may miss something. I need to hear from you. This goes, by the way, for subordinates and colleagues, peers alike. That creates more safety for speaking up. And third, model curiosity. Ask a lot of questions. That actually creates a necessity for voice. And so these 3 simple things can go a long way toward creating the kind of workplace where we can avoid the catastrophes you saw coming in those 3 opening vignettes. Now, at this point in describing and teaching about these things, most managers I talk to start to get a little nervous, right? They say, I get it. I understand how this could really help people learn. I understand, and I want to hear about errors. But are you saying I have to dial back a little on excellence?
Is it no longer possible to hold people accountable for great results, to hold their feet close to the fire? And I say no. In fact, I don't think it's a trade-off. I think it's two separate dimensions, right? Two dimensions that you have to think about. In fact, when I'm talking about psychological safety, I'm essentially talking about letting up on the brakes, right? I'm not talking about the gas. Right? I'm not talking about motivation. There's a lot out there on motivation, and it's really important, and it's important to understand it. But I'm talking about it's equally important to free people up, to really engage and not be afraid of each other. So if you don't do either, by the way, that's the apathy zone, and that's quite sad. So let's move on. If you only do psychological safety, yes, well, it's possible. You're creating a comfort zone, leaving money on the table, right? But this is the one I'm more worried about, and I wish more managers were worried about it too. Right? If you're only talking about people's accountability for excellence and not making sure they're not afraid to talk to each other, then they're in the anxiety zone. This is where the nurse was. This is where that young pilot was. Even the senior executive was in this place, and that's a very dangerous place to be. So, of course, where do I want you to be? I want you to be high, in the learning zone. And let me just say, in case it wasn't clear yet, that this is also one and the same as the high performance zone as long as there's uncertainty and interdependence. If you have no uncertainty and no interdependence, it's fine. You don't need psychological safety, really. It's fun to have, but not necessary. But if you have both uncertainty and interdependence, it's absolutely vital that you have psychological safety. So the workplace out there, the complexity, the interdependence, it's not going to go away anytime soon. We need people to bring their absolute full selves to the challenging jobs ahead. And I hope you will help me create those kinds of workplaces so that they can learn and become their full and most contributing selves. Thank you. Beleza? Alguma pergunta? Comentário? Por hora não, só o Jorge Augustovski. Ele disse aqui que cultura de startups e empreendedorismo pela ótica dos fundos de investimento em algumas culturas empresariais. Ter falhado é traduzido por ter mais experiência, no sentido de maior chance de sucesso futuro. Que é o que estava falando anteriormente, né? A capacidade de você poder errar dentro do ambiente de trabalho, não é isso que é a escola do Edward Deming, né? Acho que é nesse sentido. Mas não é uma pergunta, é só uma colocação que ele trouxe. Beleza. Maravilha. É interessante pensar também até em relação a culturas, né? Quando a gente pensa cultura oriental, por mais que eu dei aquele exemplo da Toyota, por exemplo, a cultura chinesa, por exemplo, o erro, até pensando agora na inovação, no empreendedorismo, o empreendedorismo não é tão alto, né, o empreendedorismo nato, igual a gente tem aqui, né, ou igual a população ocidental tem, aquele empreendedorismo de negócios mais disruptivos e tudo mais, justamente por uma questão cultural, onde o erro, as pessoas não podem errar na vida. Então, é uma insegurança psicológica de vida, própria da cultura deles, que o erro na vida, ele é sem volta. A gente tem já uma cultura de, putz, eu vou errar e vou me reergo, me levanto de novo e tudo mais. É interessante pensar também nesse contexto de culturas, né? Até porque a gente, no dia a dia, lida com diferentes contextos de cultura dentro da empresa que a gente está, né? Bom, e aí um outro teórico mais recente, o Timothy Clark, ele lançou um livro em 2020, né, com os 4 passos da segurança psicológica, né, os quatro passos da segurança psicológica, 4 estágios, e ele coloca esses 4 estágios, tem um que eu até adicionaria, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que eu acho que é importante também, mas, assim, deixa eu passar aqui, que estão os 4 aqui, mas eu vou passar um por um, eu acho que dá para ter uma ideia melhor. O primeiro estágio, e o mais importante, assim, que a gente considera o pilar fundamental é a inclusão.
E a inclusão ela está relacionada com ser aceito, então está muito, muito conectado com aquela coisa básica do ser humano, né, de ser aceito. E quando a gente fala de inclusão e de convivência com outras pessoas, a gente não está falando de tolerância, né, a gente está falando de respeito, a gente está falando de consideração. A necessidade básica do ser humano é ser aceito, antes mesmo da necessidade de se sentir ouvido, né? Então, é uma escalinha que vai tendo ali, que a gente vai tendo. Primeiro, a aceitação, é aquela coisa bem pessoal do nosso âmago mesmo, né? E depois entra a necessidade de se sentir ouvido, né? E pensando em inclusão, dentro desse contexto, é um imperativo para as empresas que querem ter sucesso no futuro, né? Isso é uma história que está entrando para ficar. Então, a gente está passando por um processo de evolução de entendimento de como lidar com os recursos humanos, de como gerir talentos da melhor maneira possível, né? E a inclusão, ela entra justamente como essa cereja do bolo, processo de gestão de talentos, né? Porque ela considera a individualidade de cada um dentro do contexto. Depois, o segundo passo da segurança psicológica é um passo de aprendizagem, é um processo de descoberta, de desenvolvimento. E aqui não só processo educacional, não é só o processo de assistir curso, não, mas também é o processo de sentir-se seguro para poder perguntar, sentir-se seguro para fazer alguma experimentação, sentir-se seguro para chegar num ponto de conquistar a confiança e ter autonomia, né, de desenvolver o seu trabalho com autonomia. Então, o processo de aprendizagem, ele requer, né, ele agrega diferentes dimensões e dinâmicas de aprendizagem, né, né, seja na aprendizagem síncrona, ali com o professor direto, ou seja na aprendizagem do dia a dia, que talvez é onde a gente consiga desenvolver mais rápido o nosso papel dentro da função nova, tá? Depois é o processo de contribuição, né? Então, eu, eu me sinto, eu aprendi, né? Eu já conheço do processo da empresa, eu já conheço daquilo que eu faço, eu já conheço, eu aprendi. Agora está na hora de contribuir, né? Eu me sinto seguro para contribuir, eu me sinto seguro para propor algo, para fazer, para desenvolver a minha tarefa, né? Então, é muito mais uma participação ativa, muito mais vocal, né? E, por último, é o processo de desafiar. Desafiar aqui é muito falar não de complacência de novo, mas é coisas diferentes. Dá para fazer, desenvolver atividades de uma forma diferente, inovar naquilo que eu me proponho, inovar dentro daquela tarefa que eu me proponho, sem medo de represália. E, de novo, né, a gente tem que considerar o contexto de cada organização e o contexto de cada atividade. Quando a gente está numa planta química, não dá para considerar o erro, ele tem que ser prevenido o máximo possível. Não tem muito espaço para desafiar o status quo numa planta química, né, onde o risco de acidente é muito alto. Então, obviamente, tem o contexto aqui, mas é importante também para o desenvolvimento das pessoas. E até nesses ambientes onde mais críticos, a segurança psicológica também tem um papel fundamental, né? Por quê? Porque faz as pessoas falarem, as pessoas levantarem a mão e falar que temos um problema aqui, né? Ajuda a mapeamento dos riscos também, né? Então, a segurança psicológica, ela ajuda muito também no processo, não só de inovação, né, ou de coisas novas, mas também de mitigação de riscos, né? Por quê? Porque eu tenho pessoas que se sentem seguras para se ver alguma coisa errada, ou para se ver algum risco que eu não estou considerando na minha tomada de decisão, ela vai se sentir segura para falar, né? E aí, por Marco, último, oi. vou fazer uma pergunta. Esse último slide aí, a questão do desafio, né? A gente tem visto a questão, por exemplo, de burnout, né? Que tem
hoje já é uma doença especificamente do trabalho, enfim, e tem discutido muito a questão da saúde mental também, né? Ou seja, o tamanho do desafio também ele é importante, né? Um desafio que realmente desafia, não te mata. Tem relação de burnout, essas questões de saúde mental com segurança psicológica também, não? Ah, definitivamente. Né? Se o processo de insegurança psicológica no ambiente de trabalho, é, é, ele é provavelmente o que vai desencadear o burnout, né? Uma das principais causas ali, né? Porque é um processo desgastante. Quando você, é, é, por exemplo, quando você está com um gestor que não te escuta, não te leva em consideração, toma as decisões todas e não tem um processo de comunicação claro. É um processo extremamente desgastante do ponto de vista de ansiedade, né, e obviamente se reflete fisicamente também, né? Então, a insegurança psicológica está diretamente relacionada com o burnout. Tá? Ok. Você tinha mais uma parte da pergunta, não? Não, Posso não, essa é a correlação. Beleza. Bom, e aí, o que não é segurança psicológica? Então, é importante a gente pensar aqui que o papo ele não é um papo abraçar a árvore, aqui é um papo basicamente científico e com uma metodologia, né, sendo testada ao longo do tempo aqui, com números bem interessantes de resultado, né? A segurança psicológica ela não pode ser uma fuga de responsabilidade, né? Não se pode esconder atrás da segurança, da falta de segurança psicológica como uma fuga de responsabilidade, né? Também ela não é sobre evitar conflitos, né? A gente não está falando de, para manter um ambiente harmonioso, a gente evita conflitos. Não, muito pelo contrário, eles são necessários, né, para o desenvolvimento, mas são conflitos respeitosos, né? Então, o respeito é o que impera nessa questão da segurança psicológica, né? De novo, o que eu já falei, complacência, não, a gente não está falando de complacência, né, não, e nem de passapanismo, né, que o passapanismo, não, a gente está falando que, até no vídeo da Amy ficou muito claro, né, a responsabilidade é importante, né, para você ter autonomia, você precisa desenvolver confiança, né, mas, então, não é sobre complacência, né. A tomada de decisão, isso também é importante. A gente não está falando de uma tomada de decisão colegiada. Não, a gente está falando de uma tomada de decisão. Existe uma hierarquia, né, a hierarquia da empresa tem que ser respeitada, né, de acordo com o contexto da empresa. Não é uma tomada de decisão consensual. No final das contas, é o líder que toma a decisão. Mas para que essa tomada de decisão seja a mais acertada possível, ele tem que entender o público dele, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que entender, que buscar quem realmente está executando, né, e buscar diferentes visões de quem está ali na ponta para poder formular melhor essa decisão, né? Então, a gente não está falando de uma tomada de decisão consensual. E uma autonomia sem critério, né? Ou seja, a gente fala muito de autonomia na segurança psicológica, que é importante, obviamente, né? O micromanager, o micromanagement, ele é muito desgastante, né? Para quem está sofrendo ali no dia a dia, mas também tem um processo de confiança a ser construído, né? Então, a autonomia, ela também vem com algum critério, né? E aqui por isso que é importante a gente sempre balancear, equilibrar essas. Segurança psicológica não é um conceito ah, extremo, né? Tem um balanço e tem uma construção que precisa ser feita, né? Perguntas? Querex, ela não é um extremo, né? Não é uma construção. E é possível medi-la nas organizações? Sim, vou fazer um jabá, né? Mas dentro da nossa metodologia hoje, a gente muito através de perguntas muito parecidas com pesquisa de clima, a gente consegue trazer aspectos de segurança psicológica, então tentar entender aspectos de pertencimento, de segurança que o colaborador tem para aprender,
ter autonomia, para se desenvolver. Então, diferentes dimensões da segurança psicológica, a gente consegue capturar essas percepções do colaborador, sempre, né, através de cálculo de métricas psicossométricas ali, a gente consegue ir medindo e tendo uma ideia de como as pessoas estão se sentindo ali. Tá? Então, sim, a própria Amy tem bom, a metodologia dela, o livro dela, Fearless Organization, ela também tem uma metodologia dela, proprietária, sobre segurança psicológica. Então, sim, é bem possível. É possível medir, mas a empresa X, ela tem um indicador de segurança psicológica mais alto ou mais baixo que a empresa Y, por exemplo. Dá para olhar isso. Isso, isso. No nosso trabalho, a gente traz duas visões, né? A gente traz uma visão muito de diversidade, né? Então, olhando o conceito de diversidade e inclusão, né? Olhando esse aspecto é muito importante quando a gente pensa em diversidade e inclusão, grupos minorizados, é, grupos que sofrem muito preconceito ainda na sociedade, e obviamente isso se reflete no dia a dia das empresas, quando a gente pensa em vieses inconscientes, quando a gente pensa em toda a disciplina de diversidade e inclusão, mas ela também olha, a gente consegue também trazer uma leitura de dinâmicas da empresa. Então, por tipo de função, por área da empresa, a gente sempre traz uma visão ali também um pouco mais pensando no sistema da empresa, né? Então, tentando encaixar isso dentro da realidade da empresa. E é interessante a gente vê variações interessantes entre natureza de função, né? Então, funções mais operacionais, funções menos operacionais. A gente vê uma situação de segurança psicológica mais alta em funções mais administrativas, né? Linha de produção, a gente vê uma situação de segurança psicológica é, mais baixa. A gente vê diferenças representativas entre segmentos de empresas, então segmentos e tipos de empresa, né? Então, quando a gente pega segmentos de mercado, né, a gente vê diferenças também. A gente vê uma diferença grande, por exemplo, quando a gente pega startup, quando a gente pega até unicórnio versus uma empresa já mais estabelecida, com processos mais rígidos, a gente vê essa diferença também, né? Então, tem umas diferenças bem interessantes. E tem alguma correlação de segurança psicológica e remuneração, por exemplo, não? Diretamente, então, esse é talvez, eu acabei não falando aqui, eu falei que tinha deixa eu voltar um pouquinho, é bom você ter falado. Tem esse último estágio aqui, que é desafiar, mas tem um quinto que eu acho importante, e não está em nenhuma literatura, tá? Aqui é muito mais é, na percepção que a gente vai tendo ao longo do processo, né, do que a gente vai fazendo. Eu acho que tem um aspecto importante também na segurança que a pessoa tem, na percepção que a pessoa tem se aquela função, se aquele emprego ajuda ela no básico da vida dela, né? Então, no básico e nos objetivos que ela tem de vida e de carreira, né? Então, enquanto você está num ambiente onde você questiona, putz, eu estou procurando emprego, eu não quero estar aqui, putz, eu não gosto do que eu faço, eu não gosto da empresa, isso, de certa forma, desgasta, né? Aquela história de não estou ganhando bem, eu acho que eu não estou no caminho certo. Eu acho que tem um aspecto ali de remuneração, de benefícios que me deixam tranquilo na minha vida quando eu tiro o crachá, sabe? De que minhas contas estão sendo pagas, se eu precisar, sabe? Uma segurança ali que também ajudam no processo de segurança psicológica para os quatro estágios aqui. Então, também é um ponto onde a empresa tem ingerência de alguma forma, né? Então, ter aspectos de remuneração justos, ter aspectos de benefícios também de acordo com o mercado, né? Então, tudo isso ajuda também as pessoas
A própria é, percepção das pessoas de que elas podem crescer naquele ambiente, né, de eu olho para cima e eu vejo que eu tenho caminho para seguir, né, isso também ajuda. Então, a estruturação dos processos de avaliação, a claridade com que os objetivos que eu tenho ao longo do ano para depois eu conseguir ter a participação nos lucros, por exemplo, né, para quem tem uma surpresa. Então, eu combino direitinho com o meu chefe quais são, o que ele considera de sucesso para minha função. Esse jogo combinado também é importante. Mas tem esse lado mais estruturante de vida que a empresa também tem essa ingerência, ou pelo menos parte dela, né, de salários, benefícios, isso também ajuda bastante no processo, claro. Tá. Tem uma colocação aqui do Egídio dizendo o seguinte, né? Ó, você acredita que, de modo geral, as empresas estão preparadas para tratar esse tema de segurança psicológica em uma sociedade que cobra erro zero e não trata todas as etnias iguais? Ai, bom, a gente tem um longo caminho pela frente, né? Eu acho que a questão da segurança psicológica, ela traz à luz essa coisa de que, acho que ela quebra um pouco essa história da cadeia de comando e controle, né? E até coloquei um último slide aqui deixa eu passar aqui, que basicamente a gente gerencia coisas, né? Pessoas a gente tem que liderar, né? Eu acho que isso ainda existe muita insegurança em relação à estrutura da empresa, né? Há empresas com um perfil mais conservador, com algumas empresas ainda com aquela questão do dress code, né? Ainda tem, e obviamente tem segmentos que isso é necessário. Quando a gente olha para o conceito de diversidade e inclusão, aí é um caminho bastante longo, né? Por quê? Porque a gente ainda vê comportamentos de sociedade, comportamentos estruturais de sociedade, sendo refletidos diretamente no mundo corporativo, né? A empresa é um recorte da sociedade. Então, a gente vê uma participação. Bom, primeiro, a gente vê uma participação de pessoas minorizadas, né? Pessoas negras, mulheres, muito menor em cargos de liderança, em faixas maiores de salário. Isso é uma coisa que a gente é visto, né? Isso é numerado, né? E claro, quanto menos representatividade, quanto menos pessoas similares a você, ou semelhantes a você, com características parecidas a você vê no seu ambiente, isso afeta também, de certa forma, a segurança psicológica, né? Porque a gente também, a gente olhar para cima, não ver... Eu sou cadeirante, né? Então, minha vida inteira, no mundo corporativo, eu trabalhei como cadeirante, né? Então, eu olhava para cima, eu não via nenhum cadeirante líder, nenhum cadeirante diretor, nenhum cadeirante CEO, sei lá. Isso, de certa forma, inconscientemente, me trazia um aspecto de, putz, né, já acho que talvez ali não seja para mim. E tem outros aspectos também de dinâmicas de empresa, e eu acho que no caso da pessoa com deficiência, acho que fica até mais fácil de exemplificar, que é quando a gente fala da questão das cotas para pessoa com deficiência, eu devo o que eu sou às cotas, né? Só que a forma que isso é enxergado dentro do contexto da empresa ainda é uma forma, infelizmente, né, assistencialista, né? As empresas enxergam isso como uma obrigação ali, que tem que ter, porque senão vou pagar multa e tudo mais. Mas isso traz muita gente para o mercado de trabalho, né? E eu me incluo nisso. Mas uma vez que você está dentro da empresa e você sabe dessa visão que a empresa tem, ou que as pessoas têm em relação ao pseudo-assistencialismo, isso de certa forma faz com que isso tira uma parte da sua segurança psicológica, né? De eu estou aqui, por favor, então você tem, de alguma forma aquilo desgasta. Mesma coisa uma pessoa LGBT que está dentro de um ambiente onde você tem traços de homofobia muito forte. E traços de homofobia não necessariamente homofobia clara e ofensiva ali na hora, né? Não, homofobia
que está ali no dia a dia, as piadas homofóbicas e toda homofobia, obviamente, é ofensiva, mas piadas homofóbicas, sutis, as microagressões, elas estão ali no dia a dia, né? São muito presentes ainda na nossa sociedade, né? Então, sim, tem uma correlação muito grande entre essa questão de segurança psicológica e o conceito, né, e diversidade e inclusão de uma maneira geral. Então, uma pergunta que me veio agora aqui, em relação à pandemia, por exemplo, né? Na avaliação de vocês, a pandemia, ela contribuiu positiva ou negativamente para a segurança psicológica? No seguinte sentido, né? De que talvez positivamente porque se falou mais do assunto ou negativamente porque o clima ficou mais pesado, as pessoas tiveram mais desafios, mais insegurança em relação ao próprio trabalho, né, a manutenção das empresas, enfim. Como é que é a avaliação de vocês em relação à pandemia e para a segurança psicológica? Acho que a pandemia ela trouxe insegurança para todo mundo de alguma forma, né? E essa insegurança provocada pelo acontecimento, né? Quando a gente pensa profissionais que estavam ali na linha de frente, né? Tinha uma insegurança muito grande, né? Uma incerteza muito grande. A incerteza, eu acho que, obviamente, afeta diretamente a segurança psicológica. No caso de pessoas que puderam fazer o home office, trabalhar remoto e tudo mais, eu acho que tem um aspecto também de insegurança psicológica na incerteza de uma crise que a gente está vivendo, né, que a gente passou a viver, mas até uma insegurança psicológica no sentido de certa forma, eu estou expondo a minha vida aqui, né, eu estou conectado, aqui atrás tem uma câmera, o meu filho pode chegar aqui, ou eu posso ter alguma interrupção, ou eu não tenho infraestrutura onde eu moro para conexão, e isso acontece muito, a gente está num país com um índice de pobreza muito grande, então a gente pega jovens aprendizes, a gente pega pessoas que estão ali em cargos mais de entrada, muitas vezes não tinham estrutura para se conectar, né? Então, sim, a pandemia aumentou muito, né, em diferentes contextos, né? Ok. Deixa eu ver, não tem no chat ninguém por enquanto. Se alguém quiser ligar a câmera a partir de agora e fazer perguntas, enfim, fique à vontade. Eu tenho mais uma pergunta, Marcos, é o seguinte, né? Pegando até um pouco do que a Amy trouxe no vídeo, como que as lideranças, né? Assim, o nosso público aqui, pessoas que têm gestão de pessoas, são responsáveis pelo, né, desempenho das pessoas, enfim, como é que essas pessoas podem trabalhar, né, para aumentar a segurança psicológica da equipe? Assim, um exemplo que pode ser facilmente, talvez, aplicado no dia a dia, que já vai trazer algum tipo de resultado. Como é que você avalia isso? Eu acho que são alguns comportamentos, né, de um líder que a gente considera, que a gente chama de liderança inclusiva. Eu acho que o primeiro é a escuta, né? A escuta é importante, né? E a consciência da sua própria vulnerabilidade, das suas fraquezas, né? Você pode falhar em algum momento, né? Ou você pode não saber daquele determinado assunto, né? Então, a escuta e essa autoconsciência, eu acho que é importante para esse processo de segurança psicológica, né? Para desenvolver esse processo de segurança psicológica. Por quê? Porque as pessoas precisam se sentir realmente confortáveis para interagir. Está muito relacionado à interação, né? A relação interpessoal, né? Então, o meu primeiro meu primeiro filtro que eu tenho quando eu estou num ambiente corporativo é o meu chefe, né, é o meu líder, né? Então, quanto mais disposto esse líder está a escutar, a entender e a entender principalmente a minha individualidade, né, quem eu sou, né, isso é importante, a escuta é importante. Eu acho que esse processo de empatia, eu acho que é o ponto de partida para esse processo de desenvolvimento de um time de segurança com segurança psicológica,
né, tranquilo, mas sempre com pragmatismo, né, sempre com tudo aquilo que eu coloquei como não é segurança psicológica tem que também seguir aquilo que é o contexto da empresa. Né, isso que é bem importante. Bacana. Ontem, no Valor Econômico, se o pessoal quiser até posso colocar isso aqui no chat, né? A Linda Grant, ela deu uma entrevista, ela é da London Business School, né? E ela deu uma entrevista e o headline da entrevista era que as pessoas interessantes deixarão de trabalhar onde não há flexibilidade, porque ela falava da questão do trabalho híbrido, né? Ou home office, ou só escritório, enfim. E ela dizia coisas do tipo que a liderança que conseguiu ir melhor na pandemia foi a liderança que conseguiu lidar com a individualidade, né? Apesar da distância, soube manter a individualidade e fechar os acordos individuais com as suas equipes, né? Então ela falava de confiança e conflito, né? Lidar o conflito, mediar o conflito, mas estabelecer um processo de confiança e fazer essa tratativa individual, né? Que é um desafio grande para pessoas que têm muitas pessoas na equipe, né? Que não tem muitos níveis hierárquicos muitas vezes. Você vê, ou né, já encontrou isso em algum lugar, assim, um limite, né? Eu chamei um span of control, um limite de quantas pessoas, por exemplo, uma liderança pode conseguir individualmente estabelecer essa conversa, porque não dá para um CEO de uma empresa que tem 40 mil funcionários achar que ele vai conseguir falar com todo mundo, né? Mas no dia a dia as equipes são menores. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem questões aí, né? O cara tem responsabilidade da América Latina, coisas do tipo, enfim. Tem algum limite disso que a pessoa consiga dar uma atenção individual para aumentar a segurança? Ou isso é irrelevante para a segurança psicológica? O que você acha? A atenção, eu acho que ela é um pouco relativa, né? Porque a atenção ela pode ser uma conversa semanal, né? Ou essa conversa semanal pode não significar atenção, ou seja, é muito relativo, né? O que o gestor pode pensar em relação à atenção. Uma coisa que é importante pensar na segurança psicológica é que ela é um fator também determinante para custo. No dia a dia, a gente lida com micro negociações e negociações gigantes, né, todos os dias, né, seja com o meu colega de trabalho do lado, seja com o meu gestor, a gente está sempre negociando alguma coisa, a gente está sempre delegando alguma coisa, a gente está sempre precisando de favor, e a segurança psicológica, ela faz com que, um ambiente de segurança psicológica faz com que reduza a burocracia que eu tenha para conectar com outra pessoa. Então, basicamente, o processo de comunicação, quando eu vou falar com alguém, né, quando eu vou estabelecer um diálogo com alguém, primeira coisa, eu preciso ser levado em consideração. Então, essa pessoa precisa conectar comigo de alguma forma, criar algum canal de confiança. Seja numa conversa de elevador, né, dura microsegundos ali, mas existe, é um processo de comunicação. A segurança psicológica faz com que esse processo ele seja mais rápido. Por quê? Porque a pessoa tem confiança no interlocutor dela. Então, isso dentro de um ambiente, dentro de um time, é muito benéfico, porque as coisas são mais rápidas, as decisões são mais rápidas, os processos são mais ágeis, porque as pessoas confiam uma nas outras. É a tão famigerada política, né? Muita gente coloca como uma coisa ruim, mas a política é uma coisa muito boa, porque também é estabelecer conexões, né? Então, a segurança psicológica também ajuda muito nisso. Então, tem até eu escutei uma vez um termo no IESE, que era o custo de transação interna, né? Então, todo esse processo, essa burocracia é um custo, porque tempo é custo, né? E a segurança psicológica ajuda justamente a reduzir esse tempo, que as pessoas têm mais confiança em estabelecer e fazer esse processo de comunicação com as outras. Então, Augustovski levantou a mão, por favor, tire o microfone do mudo e se pronuncie na plenária. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Muito interessante. Parabéns, mas a pergunta é a seguinte, dentro do que foi falado, né, voltando um pouquinho, realimentando, e claro, isso varia de empresa para empresa, segurança psicológica versus desempenho individual e coletivo. Claro que
se isso for adequadamente estruturado, atinge-se o objetivo de desempenho, vamos dizer assim, com a segurança. Mas isso é equalizado através de metas ou precisaria algo mais? Ou seja, a pessoa tem que estar numa zona, vamos dizer assim, de conforto, porém sem perder o bom senso de que ela precisa ter um desempenho. E isso também, vamos dizer assim, de certa forma, como juntar isso, equalizar isso com a admissão de erros para poder realimentar o processo, né? Porque aí, talvez, se você dá muita segurança, a pessoa tem segurança para admitir o erro. Mas se você está cobrando desempenho, talvez a pessoa não esteja tão incentivada a considerar um erro próprio para uma realimentação de processo dela e de outros. É Sim, isso. sim, perfeito. Nesse caso, o erro ele tá desempenhando um papel diretamente no desempenho da pessoa, na avaliação do desempenho da pessoa. E na medida do possível, o erro ele tem que ser ele não pode ser um processo punitivo, né? Não na medida do possível, né? Mas ele não pode ser um processo punitivo para o indivíduo, né? Então, o indivíduo ele não, quanto mais inseguro ele se sente de que se ele errar ele vai ser punido, ou de que se ele comunicar um erro ele vai ser punido, menos ele vai comunicar aquele erro, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, é de que maneira que o erro é tratado. O erro ele pode ser tratado de uma forma documental, sem nenhum tipo de punição ali, ou de novo, abro um parênteses, sem falar em complacência, né? Displicência, é, isso nem entra aqui na discussão, porque aí já é uma questão de índole, aí são outras coisas, né? Mas quando a gente está falando de execução do trabalho, né, o erro ele tem que ser trabalhado no processo, né, no entendimento. Até aquele processo da Toyota, quando o erro acontece, o líder de correção daquele erro, né, a pessoa que assume o tratamento daquele erro, é o próprio operador que puxou a cordinha lá. Então tem um aspecto de responsabilidade, de accountability forte, né? Então a segurança psicológica ela tem que estar conectada com um aspecto de responsabilidade, de accountability. Nunca deixar o accountability de lado, né? Senão vira uma zona de conforto junto com falta de produtividade, né? Então eu acho que é muito mais na amarração do tratamento do erro. Sim, Ok. Uhum. Sim. E é difícil fazer isso. muito, muito. É bem difícil. Complexo. Principalmente da forma, eu acho que a gente está estruturado, uma boa parte das empresas ainda está estruturada dessa forma, ainda tem essa estrutura, né, ainda de não olhar o erro com bons olhos. É óbvio que o erro é difícil né, mas de que forma que isso pode se tornar um aprendizado e não uma punição para um indivíduo, né? Uhum. Ok. É. Obrigado. A gente ainda vive um processo de burocracia, não de humanocracia, né? As organizações são construídas para processos, não para pessoas, né? Ou por pessoas. Aí depois a gente quer encaixar as pessoas dentro dos processos, né? Enfim. Pessoal, do pessoal que está acompanhando aí, tem alguma pergunta? Quer se manifestar? Alguma questão? Quer que tem mais algum conteúdo aí para a gente? Não, acho que do meu lado, Roberto, Isso. Posso fazer uma nova pergunta, então? Seja pode. bem-vindo. E o processo inverso? Eu vou me explicar melhor. Claro que uma liderança, ela tem que ter o atributo de líder, né? Ela tem que ter estudado e ter os atributos e ser um líder efetivo. Mas isso nem sempre é possível. Com as novas formas de trabalho, sobretudo com a cultura de startups, com as novas gerações assumindo postos e sendo cada vez mais veementes e orientadas muitas vezes para resultado imediato, né? Muitas vezes você tem um grupo de trabalho que pode se voltar contra um líder que, vamos assumir por hipótese que esse líder esteja trabalhando corretamente, mas houve alguma falha nesse processo e aí você tem uma questão de segurança psicológica invertida, quer dizer, do grupo para com o líder. Tem algum comentário sobre isso?
Ele tá com cara de rebelião, né? É mais ou menos isso, ou seja, de repente até com um propósito político dentro da empresa ou objetivos pessoais, vamos dizer assim, dos liderados. Assim, a gente sempre, obviamente, que desperta uma situação de insegurança na pessoa, no líder que está passando por aquilo, né? Eu não, sem ter o contexto da situação, é difícil avaliar, porque dentro da segurança psicológica, aquilo que a gente está falando, toda o conceito de segurança psicológica vem muito vinculado à questão do comando e controle, né? Então, eu num cargo de liderança, é, como que o meu time está se sentindo, né? Então, a segurança psicológica tem um aspecto individual, né, de eu, aspectos meus e histórias de vida e tudo mais, mas que esse perfil, obviamente, ele é filtrado, ou deveria ser filtrado ali na hora da contratação, então é o tipo de perfil de pessoa que a empresa está trazendo, o perfil de profissional e tal, que a empresa está trazendo, mas ele é sempre muito vinculado a uma questão dentro das organizações, uma questão de comando e controle, né? Então, por quê? Porque quem tem a última palavra ali é o poder, né? É o líder que tem a última palavra ali naquela situação. Então, é um pouco difícil de opinar assim, sem ter o contexto, né? Assim, mas sem dúvida que uma situação dessa desemboca numa situação de insegurança, né? Insegurança psicológica mesmo Eu, para o eu tenho gestor. uma... Gustavo, só rapidinho. Há um tempo atrás eu conversava com um expert de compliance, né? E ele estava me contando o seguinte, que numa empresa, o pessoal estava usando o canal de denúncia, né? Que é um mecanismo de você coletar informações e tal. Muitas vezes os colaboradores não gostavam da chefia, da liderança, então eles combinavam entre eles de fazer várias denúncias no canal de denúncia, porque como para aquele gestor tinha muita denúncia, o pessoal não estava muito afim de fazer apuração, já demitia, entendeu? Então o pessoal estava começando a usar desvirtuar totalmente, né, a função do canal de denúncia, que é para você receber denúncias de relação a compliance, assédio e etc. E as pessoas faziam isso para derrubar a liderança. Então, veja, né, também gera uma questão de insegurança, acredito, nas lideranças, quando você desvirtua os mecanismos, né? E acho que Sim, esse é o ponto essencial para as organizações, entender de gente. Né? Gente é complexo, gente não é processo, né? Que tem input e output. Gente, às vezes você dá o input e o output é completamente disforme daquilo que veio no input, né? Aí que é a complexidade. E é nesse sentido que eu falo, a gente deveria repensar as organizações de um modelo burocrático, né, baseado em estrutura, né, o Kerex trouxe aí o Fayol, o Taylor e tal, né, tarefa e estrutura, para os modelos baseados em pessoas, né, realmente como é que o ser humano funciona. Eu recomendo muito essa entrevista da Linda Grant ontem no Valor, porque ela fala um pouco sobre isso, né, como é que se a gente customiza produtos para clientes, por que a gente não customiza trabalhos para as pessoas? E essa construção do trabalho de pessoas implica em mudar o jeito de organizações serem, né, baseadas em pessoas, não em processo. Isso muda todo o enfoque da coisa. Mas enquanto a gente não chega lá, esse ínterim, né, que a gente está tentando mudar, o Bauman fala isso, né, a gente vive tempos de interregno, né, quando os velhos jeitos já não funcionam, mas os novos não foram inventados. Então, a gente está nesse interregno aqui de como é que a gente vai mudar o ambiente do trabalho. E essas questões todas vêm à tona, né? Quando você cria um mecanismo como um canal de denúncia para dar mais transparência, né, e reduzir as questões de assédio, etc., ele é usado não para isso, mas para criar uma situação para a liderança, também gera uma insegurança tremenda, né? E como é que você conserta isso? Só com conscientização e educação das pessoas em relação a isso, né? E estabelecer o ambiente de confiança, que eu acho importante, né? Se as pessoas sentem confiança nas suas lideranças, nas suas organizações, não tem por que fazer esse tipo de criar esse tipo de situação, né? Acho que se cria isso porque a pessoa não está ali, não tem junção entre propósito, objetivo de vida com o que a empresa faz. E aí, como é que você resolve isso, né? Não tem essa conexão, esse contrato psicológico, vamos chamar assim. Então, aí não funciona mesmo, né? Perfeito. Aham. sim. Dos dois. Legal.
para Muito pensar, bom. né? Pensar. Esse é o nosso maior ativo, pensamento. Para resolver problemas, porque são vários todos os dias. Turma, aí que está assistindo, alguma questão, alguma pergunta? Não? Ok. Querex, deixo aí então para as suas considerações finais e na sequência eu faço aqui o nosso encerramento oficial desse evento, mas já te agradeço aí a sua disponibilidade de tempo para trocar ideia com a gente aqui na Unifac sobre esse assunto tão relevante. Não, muito bom. Eu que agradeço vocês pelo convite de novo e agradeço cada um de vocês que está aqui por dedicar aí uma parte da manhã, aí, imagino que deva ser difícil aí, uma manhã de sexta-feira, às 10 horas da manhã. Eu sei que todo mundo tem agenda complicada, então obrigado por vocês estarem aqui também, acompanhar a gente. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. Chegamos ao final, né? Agradeço de coração a participação de todos. E deixo aqui o convite para que no segundo semestre, né, a gente tem uma agenda aqui repleta de conteúdos na Nefac também. Você pode acessar isso no nosso site, nefac.org. E também faço o convite mais uma vez para você se associar à Nefac, fazer parte dessa instituição que há mais de 50 anos, né, promove o networking de executivos do mercado, enfim, promove eventos, promove network, a gente tem o nosso congresso anual, enfim, tem uma pauta recheada de assuntos, sempre dos mais diversos que impactam você, sua carreira, né, seus negócios. Para se associar, é só entrar em contato pelo e-mail associados@anefac.org.br e conheça, inclusive, o nosso pacote de benefícios exclusivos para associados. Muito ainda está por vir, né? Fique ligado aí nas nossas redes sociais, a Nefac está no Instagram, no Facebook, no YouTube, então vocês podem ter acesso aos nossos conteúdos, nos nossos portais e nas mídias. Contem com a Nefac para apoiar os seus projetos de educação continuada e evolução profissional sempre. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Muito bom dia, muito bom fim de semana, né? Já estamos na sexta-feira, sextou, para todos que participaram aqui com a gente. Valeu, gente, muito obrigado, grande abraço.